quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes, estoques, computadores. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Paula, na Roberta, na Daniela. Porque não importa o tamanho da empresa, se é grande ou se é pequena. Ela é sempre feita de gente e liderada por gente. E isso nós aprendemos ao longo dos nossos mais de 120 anos de existência, atendendo mais de 1 milhão de empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. E se cada empresa tem a sua própria história e seus próprios desafios, as soluções não podem ser as mesmas. Toda empresa é única, como todo ser humano também. E é por isso que a gente cuida de cada uma dessas empresas, como cuidamos do Rafael, da Paula, da Roberta e como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Eu tive uma crise grave de ácido úrico e bateu no meu ombro e falou assim: agora é com você, parceiro. No jiu-jitsu a gente trabalha uma metodologia muito até o que ele falou, a questão da família, a questão de cumplicidade. Eu tenho uma carteirinha VIP da fisioterapia, né? Muito bacana também, porque assim, é algo, uma conquista não só pessoal, exato, não só da academia, mas também para nossa região, para nossa cidade. A gente fala no jiu-jitsu que a gente pratica o estilo de vida, né? Assim, a gente vai para lá para praticar o nosso estilo de vida saudável que a gente tem lá. Como a gente fala no jargão, é 7 minutinhos de porrada sem perder a amizade. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui. Obrigado aí por nos receber, acreditar em si, isso é essencial, isso é primordial. Se você não acredita, passe a acreditar, faça alguma coisa para mudar esse estado vigente, porque nós temos que acreditar nos nossos potenciais, nos potenciais humanos, e é isso que faz a gente crescer, e é isso que faz a gente caminhar, e é por isso que a gente faz esse programa, para levar para você uma mensagem positiva, sempre positiva, não é isso, dona Estela? Isso mesmo. Muito obrigada pela sua audiência, por você estar aqui com a gente hoje. Aproveita, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, para se inscrever, ativar o sininho, que isso é muito importante pra gente. Agora vamos falar do nosso convidado? Vamos falar do nosso convidado, nossos convidados. Convidados, né? No plural. Vou começar com um textinho aqui que eu acho que vai resumir bem, que eu peguei lá em Nova Friburgo em Foco, no site. Ceará começou a participar nas artes marciais por recomendação médica para um tratamento de uma doença grave, que havia colocado a sua vida em risco. E agora ele sobe no lugar mais alto do pódio para comemorar a vida. Muito bem-vindos! Sejam bem-vindos, Ceará, e Rafão. Rafão. Sejam bem-vindos ao Acreditar em Si. Prazer recebê-los aqui. Ceará é irmão do coração. Agora ficamos sabendo que nós pesamos igual, né? Mesmo peso aí, eu perguntei para saber o peso do atleta e a gente até o peso é igual, né? Sem ser atleta, eu estou no peso ideal do atleta, né? Coisa boa. Cara, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Você sabe o carinho que eu tenho por você, o respeito, a admiração que eu tenho por você. E quantos anos, né, de convivência aí, sempre positiva, sempre de amizade, de lealdade, de franqueza, né? Muitas vezes nós tivemos conversas francas, né? Bem francas mesmo. Seja bem-vindo. Ô, meu amigo, eu que agradeço. E a gente tem 3 convidados aqui. Né? 3 convidados. Eu não vou falar desse grande convidado. Ô, meu amigo, eu que agradeço o carinho, a sua amizade, a sua lealdade. Somos amigos há bastante tempo. Eu me sinto lisonjeado de estar no seu programa, que você acredita, você e a Estela. É um prazer imenso poder estar aqui, não só divulgando o jiu-jitsu, mas divulgando o acreditar em si. Eu acho que o acreditar em si é fundamental e confesso a você que encaixa bem no meu propósito, na situação que eu estou vivendo. Né? Com certeza. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. E vamos aí iniciar um bate-papo bacana e incentivar você aí de casa que nunca é tarde. Seja bem-vindo, Rafão. Seja bem-vindo, Rafael. Tá joia. Agradeço vocês também, ao senhor Rogério, a Estela, por estar aqui, né? Com o Ceará também prestigiando o nosso amigo aqui pela conquista que ele teve, pela superação. E é isso, vamos lá. E aí você dá atenção, mas o Ceará, que eu conheço o Ceará de tanta coisa, que o Ceará conquistou para o Rogério levar ele lá no programa. Que história é essa do Ceará? Ceará atualmente, pessoal, é o campeão de Jiu-Jitsu Master, não é isso, Ceará? Isso aí, brasileiro. Brasileiro, Master, deixar aqui ó, no meio da mesa, aqui enfeitando a mesa.
É pesado, hein? É pesado. Deve dar 1 quilo essa medalha aí, né? É isso aí. Muito Cara, esforço, que negócio é esse? Eu nem sabia que você era atleta. Eu fiquei sabendo que você era atleta há 6, 7 meses atrás, aí que você estava praticando uma atividade física, no caso o jiu-jitsu, né? Qual academia, meu? Vamos fazer um mexão da academia para começar. Essa medalha aí, eu falo para todo mundo que ela tem 50% do meu filho, né? Meu moleque de 13 anos, o Murilo, que você também conhece, meu parceiro, que me incentivou a entrar no jiu-jitsu com ele, né? Devido a todo o problema que a gente vai acabar conversando aqui, mas ele que puxou minha orelha e falou: pai, vou fazer contigo o que tiver que fazer, eu gosto do jiu-jitsu, vamos fazer comigo. Aí eu conheci lá a academia do nosso mestre Rafão, nosso mestre Alessandro Borges, que é a Monster Factory, né? Então a Monster Factory fica ali na fábrica Ipu, e é uma academia que a gente se considera irmãos de tatame, realmente uma família, uma academia recheada de criança, treinam com seus pais, crianças de 2 anos. O Rafa é o professor auxiliar do nosso outro professor lá, que é o famoso gordinho, Rafael Kerr, né? Lá nós temos o Rafão como professor, o Rafael Kerr como professor, no nosso mestre Alessandro lá comandando a academia. Rogério, lá pro final no meio da pandemia, né, que a gente sofreu naquele período tenebroso que sofremos, né, depois de tudo, eu já sofria, né, um pouco obesidade, um pouco bem mais acima do peso que eu estou hoje, sedentarismo, ácido úrico, hipertensão, essas coisas todas que o descuido vem trazendo para você, as consequências chegam, e a minha chegou. Mas na pandemia, né? O quê? 22, 21? 20 para 21 20 ali. 20 para 21, no início mesmo da pandemia, 19, 20. Ali. Aí descadeou isso tudo, passou a pandemia, final de 21, se eu não me engano, eu tive uma crise grave de ácido úrico, onde acometeu as minhas articulações praticamente todas. A de cotovelo, a de punho, joelho e tornozelo. E, infelizmente, eu fiquei acamado por 40 dias. Não conseguia levantar mais do leito. Não conseguia andar? Não. Como é que ficou a mente, assim, nesses 40 dias? Não só a minha, como da família. E depois da pandemia... Exatamente. Eu confesso a você que foi um momento muito ruim da minha vida, mas também muito esclarecedor, né? Devido a tudo aquilo que eu sigo religiosamente. Então, me esclareceu bem a mente. E tive diversos amigos envolvidos nessa ajuda, diversos médicos, fisioterapeutas, um amigo médico que, em memória, aqui eu faço uma homenagem a ele, que é faixa preta de jiu-jitsu em memória, um grande amigo, o Dr. Daniel Fulir, que faleceu há pouco tempo. Foi um parceiro médico que me ajudou muito na minha recuperação. E quando ele conseguiu, através do tratamento aqui com ozonioterapia, me colocou de pé, né? E bateu no meu ombro e falou assim: agora é com você, parceiro. Naquele momento eu decidi para minha vida que eu não voltaria para aquele local. Eu sou consciente pleno das minhas limitações. Hoje eu ainda tenho as minhas limitações. Eu ainda passo por tratamento médico, né? Eu sou acompanhado pelo endocrinologista, por fisioterapia, por meu cardiologista, enfim. Eu tenho ainda todo esse, situação delicada de saúde. Tenho plena consciência das minhas limitações, mas botei na minha cabeça que eu não vou ser refém delas. E o jiu-jitsu me mostrou isso. E com isso, Rogério, com você ganhando um pouco mais de confiança, de autoconfiança, eu fui desafiado pelos amigos da academia a disputar o estadual ano passado. Acreditando em si, exatamente, acreditando em si, o estadual de Master. A minha categoria é Master 4. Tá, né? Com quantos anos, Ceará? Eu faço 49 esse ano. 49. Conheço o jiu-jitsu apenas há 4 anos. Nunca é tarde, né? Um garoto, para Estela, um avôzinho. Mas para mim é um jovem, um garoto. Mas foi o último ano de Master 4. Ano que vem já é Master 5. Já estou chegando lá nos 50. E como é que foi essa... colocar o Ceará nesse mundo? Como é que foi esse início dele? Como é que é pegar um atleta nessas condições, Rafael? Sem ser atleta. Um atleta ainda. Não, um paciente. Um paciente. Quando a gente fala em arte marcial, a gente pensa que lá na academia só vai ter atleta, só vai ter gente jovem, né, com vigor físico. Mas pelo contrário, a gente lá na academia, a gente trata todo mundo igual.
Independente se a pessoa tenha condições de treinar ou tenha condições só de fazer o aquecimento, que foi no caso do Ceará. Ele chegou lá, explicou pra gente a situação dele, que ele passou e tal. E logo de cara a gente já abraçou, né? Trouxe ele para o nosso lado. A nossa, assim, no jiu-jitsu a gente trabalha uma metodologia muito até o que ele falou, a questão da família, a questão de cumplicidade, né? De querer ajudar o próximo mesmo. Até o nosso mestre Alessandro, ele prega isso o tempo todo lá pra gente. E assim, e com ele não foi diferente. E assim, ele chegou um pouco debilitado fisicamente e também acredito que emocionalmente também, né? Muito. E com isso a gente foi trabalhando com calma e assim, e tudo em cima da prática que a gente faz lá na academia, né? Das atividades físicas, das conversas, dos treinos. E com isso ele foi melhorando, foi ganhando condicionamento, foi ganhando confiança, né? Foi trabalhando, foi um trabalho em equipe. Não só lá dentro do tatame, mas também com os médicos dele, com a família também. Uma equipe multidisciplinar. Isso daí. E assim, o filho estava fazendo parte dessa história aí também. O Murilo ele já treinava lá com a gente, né? E assim... Ele levou o Ceará, né? É muito importante isso que acontece lá, porque hoje em dia a gente treina lá muitas pessoas que levam os filhos para poder treinar com a gente lá e conseguem enxergar a quantidade de benefício que traz e acabam também tendo a prática do jiu-jitsu no dia a dia também, porque assim, a gente chega lá na academia cansado, estressado, nervoso do dia a dia, chega lá, você sai de lá outra pessoa e tal, sai de lá com outra vibe, assim, é tipo isso daí que aconteceu com o nosso amigo lá, e assim, aí ele ganhou tanta confiança, o negócio foi tão bom para ele, que tá aí o resultado. Ano passado, graças a Deus, a gente conseguiu trazer o campeonato estadual, né? Esse ano o brasileiro, e já estamos pensando aí nos próximos desafios, se programando e tal, porque assim, é muito desafiador, né? Tem que ter muita superação para poder chegar lá e conseguir vencer, né? Mas só acredito que só o desafio de estar lá já é algo surreal, uma experiência muito diferenciada. São 4 anos, Ceará, você me falou que são 4 anos de treinamento? 4 anos de uma paixão avassaladora, vamos dizer assim, pelo jiu-jitsu, pela prática do jiu-jitsu. E volto a dizer, né? E não me deixar voltar à situação que eu vivi. Hoje você treina quantas vezes por semana? De 2 a 3 vezes por semana no jiu-jitsu. Que eu treino de 1, 2 horas? É 1 hora e pouco, né? É 1 hora, sim. Mas assim, a gente hoje em dia ele participa do treino de competição, né? E é um treino outro tipo de treino daquele 2 vezes por semana que vale 7 dias. Isso. É tipo isso mesmo. A gente treina lá, o nosso treino lá costuma ser de 7 minutos, mas parece ser uma eternidade, assim, quem tá de fora vendo o treino, só de ver já cansa. É uma verdadeira guerra. E você traz essa ideia que o chegar até aqui foi uma construção de vida, né? Foi dar a volta por cima de vários obstáculos. E como que foi cada etapa? O que ia melhorando e aparecia um novo problema? Como que foi sentindo ali essa progressão ali, né, do condicionamento? Eu tenho uma carteirinha VIP da fisioterapia, né? Muitas contusões. O meu atendimento é semanal, mas é aquilo que eu te falei, a gente sente as dores estão aqui, as contusões estão aqui, mas a gente não desiste. Por exemplo, aqui não sendo nenhum demagogo e nem sendo me vitimizando, a gente lutou praticamente com o dedo aqui em luxação. Uma semana antes do brasileiro, em treinamento, a gente tive uma lesão e fomos pro brasileiro assim mesmo. E continuamos treinando porque o estadual está batendo a porta. Mas é aquilo que eu volto a dizer. Nunca é tarde, é acreditar em si, é a disciplina, é o ambiente, são os amigos. Quando eu falo que a medalha, a conquista é 50% do meu filho, os 50% são dos nossos amigos, nossos irmãos do tatame. Treinar com o Rafão não é coisa fácil, não. Treinar com o Lucão, outro parceiro nosso lá, também não é coisa fácil. Nós conquistamos a medalha de ouro, né? Um parceiraço, um outro amigão, irmão nosso, o Dr. Paulo Lamblet, o Paulão, conquistou o bronze também, é um ex-bariátrico, ele fez bariátrica, superou o peso, superou a diversidade da vida, treina com a gente.
Então, eu acho que o programa tem tudo a ver com esse nosso bate-papo, é acreditar em si. Né? Realmente acreditar. E nunca é tarde, né, para isso. Nunca é tarde. O Paulão também tem a minha idade e começou há 4 anos atrás. É que assim, é muito bacana também, porque assim, é algo, uma conquista não só pessoal, Exato. não só da academia, mas também para nossa região, para nossa cidade. Porque é o primeiro friburguense, né? Então, esse campeonato a gente estava conversando lá, que é assim, voltado para o jiu-jitsu, se for colocar mundial, é um dos 4 principais o brasileiro está envolvido, sabe? Foram mais de 7 mil inscrições, né? Um campeonato assim muito disputado. O campeonato está lá mesmo, só os melhores atletas estão nesse campeonato. Tem gente que vem do exterior para poder competir, né? Ele estava falando do nosso amigo Paulão lá também, que é outro atleta nosso lá. Que assim, só aproveitando a questão de acreditar em si, a gente está contando a história do Éder aqui hoje, mas o Paulão também é um amigo nosso que chegou na academia lá também sem condições de treino nenhuma. É assim, igual ele falou, ex-bariátrico. Acredito que ele chegou a mais de 120 quilos, não foi? Mais de 120 quilos, assim. É outra superação e isso daí é muito importante, porque a gente está trazendo isso para a nossa cidade. A gente enxerga que a nossa cidade é um celeiro muito grande, não só do jiu-jitsu, mas de todos os esportes. E isso é muito bacana, a gente poder estar prestigiando também o esporte da nossa cidade aí. Isso aí. Onde foi o campeonato, Ceará? São Paulo, Barueri. Barueri. E aí foi equipe, foram vários atletas? Eu, o mestre Alessandro, o Paulão e o Cássio Berriel. Um outro também multicampeão na nossa academia, o melhor do ranking ano passado. É um super campeão mesmo. Como não é que conseguiu... foi esse dia, assim? Conta em detalhes, ô Marconi, agora que o Ceará já contou o milagre e tal, coloca as fotos aí, coloca a foto aí dele na hora, olha só, pessoal, na hora que o juiz deu a vitória, ele quase levantou o juiz, né? Ele quase levantou o juiz ali, ó, com a vibração. Essa aqui não aparece o meu mestre, né? Mas nós temos outras fotos, gritando. Passa mais, Marconi. Mas essa aí é interessante. Aí, ó, o pódio, né? O pódio. O que tava passando lá na mente? Eu sou um dos mais velhos nesse pódio aí, tá? Essa galera aí é tudo 47, 45. Como uma boa, toda boa competição tem que ter uma provocação também. Né? E assim, e o interessante é que a gente tem que deixar também registrado que o Ceará, ele venceu o atual campeão brasileiro. Ele venceu a luta, finalizando, né, Ceará? Do atual campeão brasileiro. Gente, presta atenção aí também, presta atenção nos patrocinadores aí da nossa cidade, ó. Tô vendo ali o MB, né? Mão Branca ali, né? O Lava Jato ali na subida das Brownies. Caminhos Dourados. Né? Caminhos Dourados, né? O pessoal que apoia o atleta, né? Que tá ali apoiando, isso é muito importante. A gente que tem uma empresa que pode apoiar, né? O atleta tá sempre precisando. Né, falando em boca da galera ali, um dia o Cezinha colocou no ar lá que um atleta de karatê precisava de uma doação, de uma ajuda, de um patrocínio para ir num campeonato representando Nova Friburgo. E eu ouvi no rádio e tal, mandei um direct pro Cezinha, falei, Cezinha, pô, mas quanto é? Não, R$300. Eu falei, você tá brincando, né? Você tá brincando, quer dizer, manda o cara comprar a passagem que o cara vai fazer o campeonato, pô. Então, quer dizer, às vezes você pensa, quando fala em patrocínio, a gente pensa em fortuna, né, Ceará? Pensa em fortuna, não é? O rapaz precisava de R$300 para ir competir, se eu não me engano, em São Paulo também. Faltava R$300, foi lá na boca da galera, o Cezinha botou no ar e ele foi fazer o campeonato dele. Graças ao Rogério. Não, R$300, R$300 para uma empresa, para gente, graças a Deus, não é um valor significativo, né? E você pode ajudar. Infelizmente, Rogério, as pessoas não acreditam muito no que é um trabalho de preparação. Isso aí foi um ano de preparação. Passa mais uma, Marconi, pra gente ver. Um ano de preparação. Agradecimento. Isso aí eu tenho certeza que ele estava... Com certeza. Né? O que estava lá passando na sua mente nesse momento, assim? Agradecendo muito aos nossos amigos lá espirituais por me dado condição de estar ali. Esse é o nosso mestre Alessandro Borges, um grande parceiro, um professor nato, né? Um carinho imenso de passar a arte. O que representa aquele monte de tracinho ali? Quantos dans ali na ponta da faixa dele ali? Com o mestre aí é com então, o Ceará ali está usando os graus deles, que esses graus vão sendo adquiridos durante os treinos, né? Sobre a evolução e tal.
Aí, geralmente a gente fala, antes de chegar à faixa preta, a gente costuma falar as faixas coloridas. Essas faixas coloridas a gente vai adquirindo esses graus durante o ano. Né? Um ano você ganha 1 grau, você ganha 2, vai dependendo da sua dedicação, do seu empenho, dos resultados dos campeonatos, quem são os atletas. E depois que você chega à faixa preta, você vai recebendo esse grau a cada 3 anos. Ou seja, você tem que esperar 3 anos treinando para você podendo ir graduando. Cada vez que você vai subindo no degrau no jiu-jitsu, vai ficando cada vez mais difícil. Chama Dan também, como nas outras artes marciais? Também. Contei ali 5. O mestre tem 15 anos de faixa preta. Ele fala com a gente lá, a gente Quinto Dan. A gente faz questão de falar que ele é um disciplinador, nem digo nem professor. Qualidade de vida hoje, Ceará, mudou muito? Sei que a gente toma muito café junto, né, e tal, e... Eu comia 3 hambúrgueres, mas eu continuo comendo 1 por semana, pelo menos. A gente tem que não comer. Precisa ser radical, né? Não, e ele vai lá no café, principalmente lá no Café de Vó, né? Eu vou fazer um sonho, você não conhece, pessoal. É ali do lado da portaria do Senai. Vai lá no Café de Vó, toma um cafezinho. O Alain foi meu professor na faculdade. Experimenta lá Pô, é tudo de bom. Né? Mas a gente vai lá nessa Antes de vir aqui, eu fui lá tomar um cafezinho. A gente se resume ali a tomar um cafezinho, no máximo um bolinho, né? Come um bolinho para não passar em branco, né? Mas, cara, e aí, como é que mudou a vida? E realmente, além da realização da medalha, do troféu, né? De ter ganhado esses 2 campeonatos, o estadual e o brasileiro. E vamos defender o BI agora, daqui a 40 dias, se Deus quiser. É mesmo? Como é que tá a preparação? Pesado, intensa. Essa semana a gente já começou fazendo a nossa preparação física lá, que já começou né? Intensa. 7 minutos. São 2, é o que ele falou, nessa preparação são 2 treinos na semana, mas são muito intensos, treinos muito específicos. Assim. Sem falar dos nossos treinos em academia, né? Musculação, preparação física. Até porque tem que dar um tempo para recuperação muscular, né? Senão você estressa ali o músculo, ali tem uma distensão, tem uma contusão, acabou. Aí esquece o campeonato. Eu, pelo menos, treino 2 vezes a 3 na Monster e 2 vezes em academia, né? Preparação física também nesse sentido. Então, não é brincadeira. Pensava uns anos atrás, aí Nunca. Pensava em virar um atleta de competição? Nunca, e muito menos individual. Até porque eu sempre gostei do esporte, né? Eu fui um atleta do voleibol. Né? A sua filha segue o voleibol, né? E continua atleta de voleibol. Não, ela seguiu agora outro caminho. Mas era ela atleta jogou 4 anos pelo Flamengo, voleibol, 4 anos. Então eu sempre gostei do voleibol, sempre competi pelo voleibol. Só que você entrar em quadra com um time de vôlei, você está entrando com uma equipe, né? Ao contrário do jiu-jitsu, você pisa no tatame sozinho. É lógico que você tem toda uma equipe por trás, onde você se prepara. Mas na hora do vamos para ver, é você sozinho com você mesmo. E eu vou confessar uma coisa para você aqui, Rogério, para todos vocês. A perninha treme. A perninha treme. Quando você pisa no tatame, não tem se você lutou 1 ou 50 lutas, a perninha treme. É uma sensação boa, muito boa. Muito boa. Adrenalina pura, né? Falamos juntos, adrenalina pura. Né? E o bacana do jiu-jitsu que dentro do tatame é uma guerra. Mas o juiz levantou o braço do outro, você vê um grande respeito pelo outro colega, pelo outro parceiro. A arte marcial é disciplina, né? Disciplina respeito, pura. É competição clara, limpa. Né? Exatamente. Isso é uma exigência, até tem que ser ético, tem né? Que ser, tem que então, ser. Tem que ser. E eu indico você aí conhecer o jiu-jitsu, conhecer a Monster. E se não for isso, pratique esporte, pratique qualquer atividade física, saia desse sedentarismo que você se encontra, seja ele físico, mental, e vamos para cima. Rafael, o Ceará, no caso, entrou ali para cuidar da saúde, se destacou, chamou a atenção da equipe de treinamento, né, com a disposição, com a capacidade física, é um cara grande, pesado, já tem um histórico de atleta, já em outras modalidades. Mas e aí o cara que quer ir lá para começar e tal, também tem a vida normal lá na academia, com a pessoa, nós simples mortais, que não vamos disputar campeonato brasileiro e tal. Não, eu comecei assim. É assim que começa. A maioria dos praticantes lá da academia, eles não são voltados competidores. Para competidores. Sim, a gente fala no jiu-jitsu que a gente pratica o estilo de vida, né? Assim, a gente vai para lá para praticar o nosso estilo de vida saudável que a gente tem lá, que é assim,
é fundamental para a gente, o que a gente pratica lá, a gente leva muito para o nosso dia a dia, sabe? Tem gente que vai lá para buscar uma qualidade de vida melhor, tem gente que vai lá até para conseguir dormir melhor, porque a sensação que dá do pós-treino é muito, assim, traz muito alívio. Questão de ansiedade, tem gente que vai tratar ansiedade, depressão. O jiu-jitsu engloba a grande, assim, envolve tudo na nossa vida. Ceará, todo mundo aí, eu acho que difícil uma pessoa na cidade que não te conhece, né? Você já foi vereador na cidade, já foi atuante em várias áreas, uma pessoa social aí na cidade, né? Totalmente ligado às atividades da cidade. E eu tenho certeza que esse programa está sendo uma surpresa para muita gente, porque quando nós falamos em Éder Carpe, Ceará, o cara fala, poxa, vamos falar de política, vamos falar... Não, né? Eu acho que isso é interessante. Eu acho que essa é a pegada, Rogério. Eu acho que esse é o principal objetivo e eu fico muito feliz que essas conquistas estão indo para essa direção, né? Não para o lado político, nada para politizar e não só falar da conquista, e sim ser um pouco de inspiração para que as pessoas realmente acreditem em si e busquem uma qualidade de vida melhor. Fico muito feliz, Estela, de pessoas que estão procurando, inclusive brincando, assim, pô, será se você pode, amigão? Eu também vou, cara. Eu também tenho condição. Mas é isso, cara. Essa é a ideia. Isso, né? Essa é a ideia. Para você, quais foram assim, os principais aprendizados que você tira do jiu-jitsu? Olha, eu vou falar com você que foi uma mudança de chave geral, né? Foi o que o mestrão Rafão aqui falou com a gente. Situações que o jiu-jitsu te coloca dentro do tatame que você reflete muito aqui fora, né? É uma situação apertada num combate onde o amigo está te amassando um pouco demais, você fala assim, pô, peraí, cara, eu tenho que sair daqui, né? Eu não quero voltar para esse lugar. Então, e a mesma coisa que acontece na vida no dia a dia, né? Principalmente as crianças hoje, meu filho, por exemplo, chegou lá magrinho, sendo amassado por todo mundo, e hoje ele tem uma evolução bacana no jiu-jitsu e aqui fora também, né? Ganha-se o respeito, ganha-se realmente a confiança numa situação que você precisa ter confiança para sair, tanto no tatame como aqui lá de fora. E a mudança de cabeça, de postura, enfim. A reação à vida, né? A reação à vida do dia a dia, né? Que é dinâmica demais. E o jiu-jitsu é dinâmico. Né? O você tem que dar um jeito. No jiu-jitsu, ao mesmo tempo que você está atacando, você está tendo que se defender e vice-versa. As coisas acontecem muito assim. E acaba que isso daí na nossa vida, no dia a dia, também é assim. A gente precisa ser muito flexível, muito maleável. E lá, justo que o Ceará falou, a gente lá aprende a lidar com pressão, né? Porque na hora que a gente cumprimenta ali, tá valendo, a amizade ali fica um pouco de lado. Agora é competição. Tem o respeito, mas na competição. Sim. Como a gente fala no jargão, 7 minutinhos de porrada sem perder a amizade. Muito bom. Rafael, obrigado aí pela sua presença, obrigado, parabéns pela formação do atleta, do novo atleta aí. Ceará, parabéns, cara, parabéns, não tem outra palavra. Fiquei muito feliz quando fiquei sabendo da notícia e a gente mudou, né, Estela, até a programação aqui, o script do programa, para te trazer hoje, né, era outro convidado, a gente mudou ali a escalação dos convidados para te trazer, até porque isso representa muito para Friburgo, né, e essa chamada, pessoal, de motivação. Acredite em você. Acredite nos seus potenciais, não se deixe vencer pelas dificuldades, né, não permita que as pessoas te digam que isso não é para você. Se alguém estiver acompanhando aqui, quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente divulga muito o nosso trabalho no Instagram. Qual a rede social? Nosso Instagram lá é @monsterfactory. Lá a gente divulga muito o nosso trabalho, até tá para sair um vídeo muito legal dos nossos amigos que foram lá participar do Campeonato Brasileiro. Legal. A gente também divulga muito lá o trabalho que é feito com as crianças, né, Ceará? O trabalho é excepcional. A gente vê lá a evolução das crianças, a gente tem uma metodologia que a gente trabalha específica para as crianças. Vale a pena ver. Quem tiver interesse em fazer uma aula experimental, convido até vocês dois também, se vocês tiverem interesse. Já temos lá também atletas mulheres, né? Para a mulher também é fundamental. Já tem um kimono emprestado do Ceará. Pessoal, @MonsterFactory. Tá bom? Entra lá, vê lá o trabalho deles. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns. Obrigado.
Não é isso, Stella? Sim. Terminamos mais um trabalho, sempre com prazer, sempre com disposição, levando para vocês um trabalho legal, tá bom? Obrigado aí pela companhia. Obrigado pela sua audiência. Sexta-feira que vem tem mais.